Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Capítulo 1, começando no verso 26, e nós vamos até o verso 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde estava Maria, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Senhor, que ousadia, Senhor, expor a tua palavra, que transcende a tudo que eu sou e tudo que nós somos. Porque ela existe desde a eternidade e permanecerá eternamente. Porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é fiel. Mas nessa manhã, Senhor, nós viemos aqui porque precisamos da palavra feita carne, Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador. Por isso, ministra cada coração e edifica a tua igreja, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Esse é um sermão para 2 dias. Eu vou tentar resumi-lo em 30 minutos. É porque fala de tudo o que significa o Antigo Testamento e fala tudo o que passou a significar o Novo Testamento. E é assim que há muita história. Ontem foi um dia de esperança. Lamentavelmente, esperança não realizada. Uma nação ficou desapontada. Uma nação maior que o Paraguai, maior que o Uruguai, maior que a Bolívia, chamada Nação Rubro-Negra. Uma esperança não totalmente, porque de fato boa parte das esperanças foram realizadas, não, mas o ápice não chegou. E assim são as expectativas e a esperança que nós colocamos na carne e no sangue, no ser humano. Nós criamos expectativas, lançamos expectativas sobre pessoas e, invariavelmente, muitas vezes, parte delas às vezes se realizam, mas muitas coisas que esperávamos não ocorrem. Israel viveu séculos
na esperança da vinda do Messias. Os profetas Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Miqueias profetizaram o tempo do renovo de Deus, o tempo do Filho de Deus, o tempo do ungido de Deus. E essa palavra se cumpriu. Deus visitou o seu povo. É a palavra de Zacarias, é a palavra dita aqui a Maria. E quando Deus visita, Ele o faz de maneira que nem todos percebem. Quando Deus visita, as pessoas muitas vezes só se dão conta depois. Por exemplo, quando Jesus se acerca dos 2 caminhantes de Emaús, Jesus conversa com eles, eles foram discípulos de Jesus, mas em alguns textos em português diz que a vista deles estava toldada, palavra que não se usa em português, estava obscurecida para perceber a vinda do Messias. Jesus se manifesta em pleno mar, em plena tempestade, depois de já ter realizado obras não realizadas por mão humana. E os discípulos estão no barco e fazem a seguinte pergunta: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? A ficha não havia caído plenamente que eles estavam diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muitas vezes a maneira como nós nos acercamos da casa de Deus, a intenção que temos, a maneira que nos colocamos, muitas vezes bloqueados, à semelhança dos caminhantes de Emaús, à semelhança dos discípulos no barco, bloqueados pelas intempéries que nós vivemos na nossa vida, na nossa temporalidade, na nossa correria, elas embotam os nossos sentidos espirituais. Nós estamos voltados para as nossas necessidades carnais, o que absolutamente é natural. Mas quando nós vemos a casa do Senhor, Deus deseja nos surpreender e nos dizer que a visita foi feita. O visitante está aí e cabe a nós recebê-lo. Numa certa época, no tempo dos juízes, Israel vivia oprimido porque se afastara do Senhor, não ouvira a palavra dos profetas. E os amalequitas, os povos do deserto, oprimiam Israel. Quando vinha a época da colheita, eles chegavam, colhiam a maior parte. E eles passavam necessidades. E Deus, conforme o pastor sublinhou aqui, dentro do improvável, dentro do inesperado, visita a menor tribo de Manassés. E na tribo de Manassés, visita o filho menor, chamado Gideão, que estava absolutamente desolado, acovardado, juntando um pouquinho de grãos para sobreviver, escondido numa caverna, desesperado. E, de repente, o Senhor visita Gideão. E diz para ele: o Senhor é contigo. E se você ler toda a continuidade, porque a gente só lembra aqueles episódios dos 300 valentes de Gideão, mas toda a trajetória é feita de murmuração, de teste, porque ele não podia conceber, a sua autoestima era muito baixa, a condição que ele diz: eu estou lá no fim da fila, como é que isso pode acontecer comigo? Mas, amados irmãos, Deus é Deus de misericórdia, e disse para ele: o Senhor é contigo. E está dizendo para você nessa manhã: o Senhor é contigo também. Eu
Eu costumo dizer que Gideão, naquele momento, ele, sendo o improvável, né? Ele pensou, eu estou sonhando. Não pode estar acontecendo isso comigo. Mas Deus tem, além de misericórdia, tem muito amor por ti e por mim. E Ele muitas vezes escolhe o improvável para mostrar para os outros, olha, se eu fiz com este, que está no fim da fila, imagina você que se preparou mais do que ele. Deus quer sempre nos surpreender com a novidade da graça e da misericórdia. É socorro bem presente. O certo é que, quando Deus olha para você, como olhou para Gideão, como olhou para Zacarias, como olhou para Maria, Ele não vê apenas o que você está sendo. Ele não vê apenas as suas imperfeições. Ele não vê apenas aquelas coisas que estão te angustiando e que te incapacitam, que tiram força de você. Ele vê o que Ele pode transformar a sua vida com a presença dEle. Mas, amados irmãos, a visita de Deus, que é resposta de profecia, é resposta de esperança naquele que atende à esperança. É aquele que realiza esperanças, que é o Deus da Bíblia. É a visita de Deus. A visita de Deus faz muita diferença, amados. A palavra que Deus, o anjo dá a Maria é: o seu reinado não terá fim. Quando eu penso nisso, a gente é convidado a pensar desse reino que vem a nós e que nós oramos diariamente, dizendo, venha o teu reino, Senhor. Nós acabamos de cantar, venha o teu reino, Senhor. Esse reino é um reino diferente. É o reino do Rei Jesus. Reinos se levantaram. Quem gosta de história como eu fiz história, sabe de quão frugal e tão passageiro são os reinos deste mundo. Alexandre o Macedônio pensou que dominaria todo o entorno daquele mundo, chegou a ir até a Índia. Os generais romanos pensaram que eles eram os dominadores. O poder deles era tão grande que eles criaram um culto ao imperador, porque, dizendo, a gente tem tanto poder, é porque nós somos deuses. Essa mesma síndrome se apossou de diversos reinos. Napoleão, a Inglaterra. A máxima no tempo da Rainha Vitória era: o sol nunca se põe sobre o reino da Inglaterra. Uma síndrome que eles até agora ainda não conseguiram absorver, que eles já não dominam sobre o mundo inteiro como dominavam no século XVIII. Os reinos passaram e os reinos passam. Mas o Rei dos Reis permanece por toda a eternidade. O teu Rei, o meu Rei, o teu Senhor e o meu Senhor. Mas há uma outra coisa na mensagem do Natal dessa visita, é que tem muitos que recusaram a visita. E uma das coisas que me questiona como estudante teólogo, estudante de teologia, é que um dos ambientes onde mais Jesus foi rejeitado foi no meio dos teólogos. Porque toda a teologia judaica não recebeu Jesus. Nem a sinagoga, nem o templo, que eram as duas grandes vertentes religiosas, a sediada entre os sacerdotes e a outra sediada entre os rabis e os mestres
que dominavam sobre as aldeias, sobre as cidades, enquanto que em Jerusalém, a classe sacerdotal. Eles crucificaram o Rei dos Reis. Mas a rejeição é grande. O próprio José ficou absolutamente perplexo, constrangido, ao ponto tal que, embora soubesse das profecias, um anjo teve que aparecer para dizer para ele que ali estava o Filho de Deus, que era concebido pelo poder do Espírito Santo. Maria ficou perplexa. Zacarias, antes disso, já ficara perplexo. E assim, na sequência, o escândalo da encarnação, o escândalo do amor grandioso de Deus, choca e muitos pensam, não é possível existir isto. Em Nazaré, em Belém, não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus na casa do hospedeiro, do dono da estalagem. Mesmo sendo ali uma mulher prestes a dar à luz. Não havia lugar para Jesus. Como não havia lugar para Jesus no templo. Como não havia lugar para Jesus no reino de Herodes. Tampouco no reino de César. Mas, irmãos, deixa eu dizer para vocês que houve lugares para Jesus. Houve lugares para Jesus. E um deles, eu quero cumprimentar as mulheres, porque vocês todas são bem-aventuradas. Porque foi um ventre de mulher que foi o primeiro que disse, seja bem-vindo, Jesus. Jesus foi recebido no ventre de uma mulher chamada Maria. Ditosa é, como diz o anjo. Mas Jesus foi recebido também em lugares improváveis. Por exemplo, ele foi recebido na casa de Zaqueu. Também no fim da linha. Execrado. Absolutamente condenado. Muita gente dependia dele porque emprestava dinheiro a juro. Era o cobrador em nome de Herodes, em nome de Roma, pedágio e tudo mais, câmbio era com ele. E com certeza roubava do povo, roubava do rei, roubava de todo mundo. Zaqueu não era fácil. Paulo, com muita sabedoria, disse assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você só recebe graça, só recebe misericórdia, quando seu coração reconhece que você é necessitado, que você desesperadamente necessita. Uma das passagens assim que me choca é a visita de Jesus em Jericó. Jesus atravessa a cidade. Muita gente fica querendo vê-lo. Ou seja, aquele show assim impressionante do povo dizendo que é um profeta que passa entre nós, mas só um desesperado foi plenamente abençoado. O cego Bartimeu. Sabe por quê? Porque ele queria. Ele queria muito. Ele reconhecia. Ele tinha fé. Ele gritava, Jesus, filho de Davi. Ao dizer filho de Davi, ele está dizendo, tu és a esperança de Israel e tu és a esperança da minha vida. Por isso eu preciso te receber. A Bíblia não narra mais ninguém naquela cidade. Que havia mais de, quizás, 30, 40 mil, que seria uma grande e populosa cidade, ao pé das montanhas de Judá. No caminho do Vale do Jordão para Jerusalém. Não há uma notícia de que alguém mais. Mas este desesperado gritava e clamava, Jesus, filho de Davi. Ele recebeu a visita de Jesus.
A restante da cidade passou em branco. Há um cântico no inário que diz: Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Jesus veio para libertação, para quebrar o jugo. Você reconhece que é um pecado que resistentemente retorna à sua vida? O menino de Belém, o filho de Maria, o Jesus de Nazaré, veio para libertar-nos do jugo do pecado e da morte. Para nos dizer a chance para você, a esperança para você. Esse é o sentido do Natal. A graça irrompeu na história. A misericórdia, a visitação. Porque Jesus realiza sinais e prodígios. Porque Ele te ama. Porque Ele ama a sua igreja. E a sua visita agora é permanente. Quando você levantar de manhã, comece o dia e diga: fica comigo, Jesus, nesse dia. Dá bom dia para Jesus. Algumas pessoas vão ouvir você dar bom dia para Jesus, vão achar que você está meio pirado. Não importa ser maluco de Jesus. Dá boa tarde para Jesus, dá boa noite para Jesus. Porque a gente faz isso com a pessoa que ama. A gente cumprimenta as pessoas que a gente quer ter intimidade. Então, se você quer ter intimidade com o menino Jesus, com a visitação de Jesus, torna ele íntimo da tua casa. Eu gostaria agora de orar com você. Quem sabe tem alguma coisa assim que ainda é empecilho na sua vida para que você diga todo dia bom dia para Jesus. E eu gostaria que você reconhecesse o reinado dele. Não apenas o reinado espiritual sobre o mundo, sobre a cidade de Petrópolis. Eu gostaria que você reconhecesse o reinado de Jesus sobre a tua casa. Quem sabe tem alguém na sua família que ainda não reconhece Jesus como Senhor e Rei. Quem sabe haja na sua vida um espaço que Jesus ainda não entrou. Ou alguém da sua casa que Jesus ainda não entrou. Ainda não foi dado lugar para Ele. Eu gostaria que você dissesse assim: Senhor, eu quero entregar a minha casa, a minha família, para que o Senhor tenha pleno lugar na minha casa e na minha família. E transforme a desesperança em real esperança, em alegria, como foi a alegria de Maria. O conjunto vai tocar e eu quero convidar, se você sentiu Deus falar com você, que você precisa muito dessa visitação de Deus, dessa visitação de graça, dessa visitação de misericórdia. Deixa o seu lugar, vamos ficar em pé. Nós vamos cantar. Isso é, se você ou alguém da sua família está precisando de uma intervenção, sabe, uma das palavras do anjo para Maria foi a seguinte: porque para Deus, podem repetir comigo? Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.